O espaço que se segue é da inteira responsabilidade da Ordem dos Engenheiros de Angola. Engenho e Arte, o programa radiofónico de engenheiros para a sociedade. Debates, informações técnicas, soluções de engenharia e muito mais. Engenho e Arte. Implementação do IVA e Sistema Integrado de Gestão, certificado pela AGT. Na sua empresa, adquira já em www.afrogest.co.ao ou ligue para o 945 5566 58 ou 995 5566 58. Afrogest, a sua empresa num clique. Engenho e Arte na Mais. Agora, com novo horário na sua rádio. Quinzenalmente às quintas-feiras, das 13 às 14 horas. Engenho e Arte na Rádio Mais. Um programa da Ordem dos Engenheiros de Angola. Engenho e Arte. O programa de engenheiros para a sociedade. Ora viva Luanda, muito boa tarde. Já está no ar o programa Engenho e Arte, um programa da inteira responsabilidade da Ordem dos Engenheiros de Angola. Um programa quinzenal que todas as quintas-feiras está aqui nas antenas da Rádio Mais 99.1 em FM. Hoje trouxemos um tema bastante pertinente que tem a ver com a segurança do ciberespaço de Angola. Para tal, convidamos o engenheiro Carlos Dias, ele que é especialista em segurança de redes, CNA Security, ainda a engenheira Teresa Máquina, que é engenheira de telecomunicações e membro da Ordem dos Engenheiros de Angola. Está também aqui nos estúdios o engenheiro Paulo Menezes, ele que é consultor em segurança no desenvolvimento de aplicativos, membro da Ordem dos Engenheiros de Angola. Pois bem, está apresentado o painel que também, atenção, também tem aqui em estúdios o engenheiro André Batista, que vai falar-nos sobre o Congresso Internacional da Ordem dos Engenheiros de Angola. Isto mais lá para frente. Agora vamos mesmo ao tema do dia, que tem a ver então com a segurança do ciberespaço de Angola. A primeira pergunta é para quem quiser responder em primeiro. Desde já, muito boa tarde a todos, não é? Boa tarde. Aqui. Boa tarde. Boa tarde. Como é que estamos em termos de segurança do ciberespaço de Angola? Bom, em termos de segurança do ciberespaço de Angola, eu acho que estamos, ainda há muito que se fazer, né? Nesse momento nós estamos vulneráveis, porque temos problemas de falta de quadros, e esse problema não é só um problema nacional. Na verdade, a nível mundial há uma escassez de quadros de segurança cibernética. Isso. Mas em Angola essa escassez é mais realçada ainda. Por quê? Porque por conta de uma conjuntura, né, que vivemos, o país passou pelo período que passou e as prioridades eram outras. Exatamente. E depois também temos o problema que muitas vezes os gestores também não sabem ainda dar a devida importância à segurança cibernética, não é? Usa-se muito aquela frase que se está a funcionar está tudo bem. E deixa andar. Então são alguns aspectos que nós devemos levar em consideração para podermos melhorar aquilo que é a segurança do ciberespaço aqui no nosso país. E agora, para também podermos saber quem é que trabalha neste programa, vou apresentar aqui a nossa ficha técnica. Está na coordenação o engenheiro José Pedro. A produção é do engenheiro Valente Paciente, com a produção do engenheiro André Batista, que também está aqui conosco hoje. Fala para vocês o Ivan Falcão. O nosso engenheiro de som é o Joyce Gomes, também está aqui presente. Pois bem, engenheiro Paulo Menezes, a pergunta é a mesma. Como é que estamos em termos de segurança do ciberespaço de Angola? Ivan, eu estou de acordo com o que o Carlos acabou de dizer e gostaria de realçar propriamente qual é o mindset cá em Angola, não é? Como é que as pessoas olham para essa problemática, como é que as pessoas encaram essa questão
de segurança cibernética. Muitas das vezes eu ouço as pessoas a perguntarem: por que é que eu devo preocupar-me com isso? Pensam que isso é algo só dos profissionais, não é? Só dos profissionais de... E que não vai acontecer, né? Por exemplo, não vai acontecer na minha empresa, né? Um ataque cibernético, então não vou fazer esse investimento. Ainda nas entidades patronais, as pessoas também perguntam-se: isso é um problema da minha entidade patronal? Ou seja, quando eu sair de lá, sexta-feira, se calhar no funcionalismo público, o problema acabou, já não me afeta. Ok. Existe também esse mindset. Então há que mudar estas mentes. Engenheira, Teresa Máquina, deixei hoje a mulher no fim. Sim. Normalmente tem sido o contrário. Priorizam o género, mas... Isto é incomum e peço já minhas desculpas. Não, nada por isso. Porque comecei aqui pela direita. Peço mesmo as minhas sinceras desculpas. Mas como é que encara também esta situação? Como é que está a segurança no ciberespaço de Angola? Sim, eu ia começar pela definição do ciberespaço. Ok. O que é um ciberespaço? Que descreve os sistemas e serviços, né, que estão conectados numa rede. Isso numa rede de telecomunicações, uma rede de computadores e a internet. Okay. Na verdade, e concordo bem com o que acabou de dizer aqui os engenheiros, mas nós temos uma falta de uma cultura de segurança cibernética nas organizações. Na verdade, este tema não abrange só as organizações. Acho que todo usuário das TICs deve ter essa cultura de segurança cibernética. Porque estamos todos vulneráveis, né? Estamos todos diante de um sistema e qualquer um ato que uma outra pessoa, de forma responsável ou não, isso pode afetar não só uma organização, mas o nosso ciberespaço angolano. Ok, ainda bem que definiu o que é o ciberespaço, para também os nossos ouvintes conseguirem perceber realmente do que se trata. O nosso tema de hoje tem a ver então com engenharias informáticas, telecomunicações. Estamos a falar da segurança do ciberespaço de Angola. Tenho em estúdios o engenheiro Carlos Dias, a engenheira Teresa Máquina, que acabou de expressar também a sua opinião, o engenheiro Paulo Menezes. E agora, qual é a solução então? Como é que vamos mudar a mente dos decisores, não é? Em termos de garantias de segurança do ciberespaço, o investimento? Vou começar pela engenheira Teresa. Agora sim, deu a palavra. Na verdade, isso é um trabalho em conjunto. Nenhum Estado, nenhuma corporação multinacional consegue assegurar o ciberespaço... 100%? 100% não digo, sozinho, ou seja, de forma isolada. Ele exige sempre a colaboração de todos os setores, para isso... a nível dos jornalistas, a parte de saúde, o setor da educação, energia. Ou seja, na divulgação, não só na divulgação, mas devemos estar todos conjuntos nesta problemática. Digo isso porque nós hoje, Angola, graças a Deus, nós estamos bem servidos no que diz as leis de segurança. Nós temos um regulamento da Sociedade de Informação, isto acho que desde, se a memória não me falha, de 2011. Okay. E nesta lei, no seu artigo 5, ele fala do setor da educação, no fato de que incumbe os departamentos interministeriais, né, de formas a colocar esta problemática de segurança cibernética na educação, no setor da educação. Ou seja, para ser uma cadeira? Uma cadeira. Vamos supor no programa analítico, né? Passe a constar. Não sempre, nós até hoje já vimos crianças que manuseiam computadores e tablets, telefone com muita facilidade, melhor até que muitos adultos. Exato. Então, seria uma componente de formas a enquadrar no programa analítico
do Ministério. Isto já no pré-escolar? No pré-escolar, exatamente. Desde pequenino Desde que se torce o pepino. Exatamente, é isto aí. Eu concordo plenamente. E para complementar aqui o que a colega do painel acabou de dizer, várias vezes eu, por exemplo, vi jovens que... Pode continuar. Jovens que nas redes sociais muito facilmente divulgam seus contactos telefónicos. Eles não sabem qual o perigo que advém dessa prática, não é? Tanto o contacto telefónico, tanto a este localização... simples gesto pode ser um perigo de segurança. Exatamente. Tanto a localização, a pessoa diz estou no sítio X, quem está no sítio X, ele não sabe que pode ser raptado. Nos Estados Unidos, por exemplo, houve alguém que partilhou alguma coisa nas suas redes sociais, tinha dinheiro em casa, não é? Ele partilhou nas redes sociais e minutos depois apareceram criminosos em casa para lhe assaltar. Então temos que ter muito cuidado com o que partilhamos nas redes sociais, não é? Isso também é uma componente da segurança que nós devemos levar em conta. Agora, voltando na questão como é que devemos mudar? Exatamente, como podemos mudar esse quadro. O investimento é muito, muito importante, né? Devemos fazer investimento nos recursos humanos e devemos também fazer investimento em equipamentos e devemos, na verdade, adotar uma política de meritocracia, não é? Porque os melhores devem estar nos lugares certos, não é? Não podemos colocar as pessoas nos lugares por conveniência. Okay. E, por outra, também, na questão da legislação, não é? Eu, na verdade, não tive contato com essa legislação. Eu não sei, por exemplo, nos outros países, quando há um ataque cibernético, não é? Dependendo do setor que é afetado por esse ataque, essa empresa que é atacada, que é, por exemplo, imagina um banco, não é? Ele é atacado, esse banco pode levar uma multa das entidades reguladoras por exemplo, violar certas normas que devia... porque não tinha... Exatamente. Não. Certas Então, normas que devia levar em consideração, mas por não levar... Se calhar devemos começar por aí. Não, podia? Podíamos começar por aí Sim. na legislação, não é? Em que todas as empresas tinham que ser obrigadas a terem estes sistemas de segurança, não é? Exato, porque... Mas também aí passa por investimento. Há empresas que se calhar nem têm valores suficientes para protegerem-se de ataques cibernéticos. Na verdade, Ivan... Os custos são elevados? Já coloquei uma questão no ar. Na verdade, Ivan, no concerne isso, a proteção, a segurança, isto não vem simplesmente de uma empresa comprar uma tecnologia e formar os seus quadros de forma... Esta problemática é muito mais abrangente. Nós isso já vimos a nível internacional, em que tem criado a chamada estratégia de segurança, ou estratégia nacional de cibersegurança. Okay. Essa estratégia tem como objetivo de criar todas essas políticas, engajar as partes interessadas e suas instituições, e não só a sociedade civil também. Também é preciso ouvir, é né? possível. Sim. Por quê? Porque muitas das vezes essas leis extravasam aquilo que é o direitos humanos. Então, a sociedade civil às vezes tem esse papel também, e não só, também tem um papel da conscientização, porque muitas das vezes é bom que trabalhem juntos todos, de forma a perceber, e cada um faça o seu papel de forma colaborativa. Então, e nesta da criação, que muitos estados hoje, podemos falar a nível de África, temos Moçambique, África do Sul, Nigéria, são estados que já criaram a sua estratégia analítica ou a sua estratégia nacional de cibersegurança. Ok. São exemplos a seguir. São exemplos a seguir. Na verdade, tudo isso já existe. Nós não temos que reinventar a roda. Já existe. É só a gente adaptar a nossa realidade e colocarmos em prática. Este é o programa Engenho e Arte. Está sintonizado na Rádio Mais 99.1
em FM. O programa Engenho e Arte é da inteira responsabilidade da Ordem dos Engenheiros de Angola. Hoje estamos a falar sobre a segurança do ciberespaço de Angola. Atenção que o programa Engenho e Arte acontece quinzenalmente aqui na Rádio Mais. Está na coordenação deste programa o engenheiro José Pedro, ainda a produção está a cargo do engenheiro Valente Paciente, na coprodução o engenheiro André Batista, fala para vocês o Ivan Falcão. O nosso técnico de som continua a ser o engenheiro Joyce Gomes. Um programa que vai para o ar das 14 até bem perto das 15 horas. Hoje estamos a olhar para a segurança do ciberespaço de Angola. Agora, o que é de facto um ataque cibernético? Quem pode definir e para ajudar também os nossos ouvintes a perceberem de que é que se trata o nosso tema? Bom, um ataque cibernético é quando um indivíduo não autorizado ele acede a um sistema informático, não é? De forma não autorizada. E existem várias formas de se levar a cabo esse ataque, não é? Esse ataque pode ser feito de forma usando a engenharia social, pode ser feito usando a brute force. Engenharia social, o que é? Né? Engenharia social é quando, por exemplo, eu ligo aqui para o Ivan, por exemplo, eu digo, Ivan, eu sou da área de informática e eu preciso da tua senha, exato, para eu poder fazer algum reset aqui qualquer no teu usuário. E aí o Ivan, por exemplo, fornece a sua senha, sem saber que na verdade não se trata de um colega, mas na verdade trata-se de um atacante. Nesse caso, o Ivan me fornece a senha e com a sua senha eu então consigo entrar aos vossos sistemas e consigo fazer... O sistema de uma empresa, né? Exatamente, exatamente. Pois é. Nesse caso, por exemplo, da Rádio Mais. E tem também outros tipos de ataque, como o brute force, não é que é o ataque em que invadimos a senha de uma forma bruta, né, como o próprio nome diz. É uma forma de tentativa e erro, né? Vamos tentando várias e várias senhas até conseguirmos então achar a senha certa desse usuário. E né, todas essas formas são ataques que podem ser usados para ter acesso a dados que de outra forma não teríamos acesso. Sim senhor. E então, mas já são frequentes no nosso país estes ataques cibernéticos? São frequentes, sim. Na verdade, recentemente nós tivemos alguns casos de ataques aqui em algumas empresas que prefiro não citar os nomes, mas são frequentes, né? Para quem acompanha as notícias, né, sabe de alguns casos recentes. Ok. Ivan, relativamente à Sim, estava muito calado o engenheiro, já pensei que já tinha ido embora. É o engenheiro Paulo Menezes, sim. Relativamente à frequência, eu gostaria de dizer que o que mais me preocupa em Angola é que, e é o mais agravante, é que na maior parte dos casos nem se apercebe, não é? Nós nem nos apercebemos que estamos a ser atacados. Exatamente. Ok. Esses Isto casos é por falta de cultura. Por falta de cultura, por falta de know-how também, não é? Conhecimento técnico na matéria, porque, sejamos sinceros, a maior parte dos nossos... não é? Dos nossos especialistas de segurança confiam demais, não é, nas ferramentas. Ou seja, se tiverem um firewall para proteger a rede, não é? Um firewall de network, para ele é o suficiente. No computador, se tiver o antivírus atualizado, é o suficiente. Então, já não se... E afinal não é suficiente. Eu poderia dizer assim que a instalação, não é? A operação da ferramenta, se calhar constituiria apenas uns 60% do trabalho. Da eficácia da segurança. Só 60%. Os 40% que vão efetivamente garantir a confidencialidade, a integridade da informação, resumindo, a segurança, não é? O CIA, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade Da informação. São a base do conhecimento mesmo do próprio... É como se a pessoa tivesse um Ferrari, não é? Mas não sabe como guiar o carro. Ok. Pois.
Então é necessário ter esta literacia, digamos assim, em termos de cibersegurança. Ivan, se me permitir, só recuar um bocadinho, só para dar um pequeno aporte ao que o Carlos mencionou relativamente à questão da legislação e que também a Engenheira Máquina tocou no assunto. Existe uma norma, que é a Lei número 7/17, que é de proteção das redes e sistemas informáticos, que já vem também... Em Decreto da República? Em Diário da República? Já? Sim, Já está. Diário da República, é de 2017. Ok. Que vem a regular também algumas coisas. Existe a resolução número 33/19, que ratifica a Convenção de África sobre a Cibersegurança e Proteção dos Dados. Ok. Existe também o aviso número 8/20 do BNA, sobre a política de segurança cibernética nas instituições financeiras. Foi isso que o Carlos mencionou, não é? Ok. Que lá fora as instituições financeiras, bancárias, sempre que ocorre alguma falha e apura-se que houve negligência por parte, então são multadas. Então o BNA foi proativo nesse aspecto e já lançou também um aviso sobre o assunto. O que preocupa mais, e lanço também já aqui outra questão, o que preocupa mais são os ataques às instituições financeiras em Angola. O que preocupa atualmente? Engenheiro Paulo. Dizer propriamente só as são mais instituições... frequentes, não é? Sim, lá fora sim, são mais frequentes, não é? A pessoa associa logo, não é? Um invasor associa logo, pronto, não é? Essa instituição ao dinheiro, então como eu quero o dinheiro fácil, não é assim? Então normalmente são o alvo, mas não são as únicas instituições. Eu acho que também aqui, na verdade, leva a pergunta o que é que motiva os ataques, né? Quais são as motivações por trás dos ataques. Então aí temos vários tipos de motivações. Temos, por exemplo, alguns atacantes que a motivação é financeira. Não é? Então esses vão preferir instituições financeiras. Mas temos, por exemplo, alguns atacantes que a motivação, por exemplo, é política. Não é? Então eles vão querer atacar instituições do Estado. Por exemplo, houve algum tempo atrás algum site do Estado que tinha sido... Ministério das Finanças, senão... tinha sido atacado. Não era o Ministério das Finanças. Era um outro site que tinha sido atacado e que estava indisponível durante certo tempo. Tem, por exemplo, alguns atacantes também que têm motivações religiosas. Não é? Por exemplo, algum indivíduo da religião A não é favorável à religião B, ele pode atacar os sistemas dessa religião e deixando eles assim então indisponíveis. Temos também a própria guerra cibernética entre nações. Não é? Por exemplo, recentemente vimos nos Estados Unidos acusações de que os russos manipularam, manipularam as eleições americanas, que os chineses também influenciaram nas eleições americanas. Não é? É possível, de longe, estando num país e manipular as eleições do outro? É possível, nos países onde já se usam, nos países onde já se usam sistemas eletrônicos para contar e para fazer o próprio voto, não é? É possível, sempre que há computadores interligados, há essa possibilidade de se atacar esses sistemas. Mas Ivan, eu gostaria de realçar o seguinte. Eu vejo que realmente também foca-se muito, não é, nos debates sobre cibersegurança em Angola, só ao domínio da internet. Exato. O ciberespaço, não é muito maior. A internet é um pequeno subconjunto dentro do ciberespaço, desse mundo virtual. Quer dizer que os ataques são muito maiores. Por exemplo, eu posso dar aqui alguns exemplos. Nós em medicina, hoje em dia utiliza-se os pacemakers, né? Os marca-passos, quando o coração começa a dar algumas falhas, faz aquela operaçãozinha, isso só para os nossos ouvintes lá em casa perceberem. Também os smartwatches, hoje em dia, né, nós temos aqueles relógios, né, que estão conectados ao nosso telefone, que vai coletando algumas informações sobre o nosso ritmo cardíaco. Não é? Nós temos, por exemplo, também, hoje em dia, em advocacia, é cada vez menos frequente aquela biblioteca para cada escritório de advogados, né? Ter um monte de livros, toda a legislação que sai. Não, hoje em dia é eletrónico. Tem os PDFs aí em algum servidorzinho. Em eletrotecnia nós temos as smart grids, não é? Vamos assim dizer, por exemplo, nos países mais do primeiro mundo, a rede elétrica
também é comandada através de sistemas informáticos. Já não é mais aquele sistema muito arcaico em que tem que ser tudo feito presencialmente. Não, remotamente também. Nós temos veículos inteligentes, em mecatrônica, uma série de coisas. Isso quer dizer o quê? Que esses sistemas, não é? Todos esses dispositivos eletrónicos mencionados por mim agora, todos eles são hackeáveis. Ok. Quer dizer que existe um grande risco. Vamos assim dizer, o Carlos amanhã tem Ou seja, pequeno... alguns equipamentos eletrónicos, não é? Que nós temos. Todos. Todos. Também podem ser hackeados. Todos. Literalmente todos. Na verdade, a vida moderna hoje faz-se com as TICs. Como acabou de dizer aqui o engenheiro, falou do telefones e o que podemos falar hoje da internet das coisas. Exato. Exatamente. Então, todos estes equipamentos são hackeáveis. Todos. O Ivan, se tiver uma geleira dessas smart freezers, né? Da Samsung, toda bonita, de 2 milhões de kwanzas. Não, ainda não chegamos aí. Mas pronto, pode é entrar. Possível o seu vizinho... Até na Smart TV, né? Sim, sim. TV, exatamente, ativar a câmera, começar a espionar o seu Consegue filho ver lá em casa tudo o que está acontecendo. Tudo. Se tiver aquele sistema também de câmaras para controlar a babá quando o Ivan está aqui conosco, não é? Exato. O próprio vizinho Alguém também pode entrar. consegue. Alguém pode hackear. entrar, pode hackear. Ah, Conforme que temos perigo. É um perigo. Conforme temos o slogan, a vida faz-se nos municípios, então a vida moderna faz-se no ciberespaço. E com muitas ameaças e vulnerabilidades. Exatamente. Uau. É Olha, isso. O programa é Engenho e Arte. Estamos a falar de um tema bastante pertinente, a segurança do ciberespaço de Angola. Eu estou com a engenheira Teresa Máquina, ainda o engenheiro Paulo Menezes e o engenheiro Carlos Dias. Mas atenção que também está aqui nos estúdios o engenheiro André Batista, ainda não disse nada, mas vai dizer agora e vai falar-nos um bocadinho, boa tarde, engenheiro André Batista, vai falar-nos um bocadinho sobre o 4º Congresso Internacional da Ordem dos Engenheiros de Angola. Está quase a chegar. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todos os ouvintes. Falar do 4º Congresso Internacional da Ordem dos Engenheiros de Angola é falar de um evento tecnológico que a Ordem dos Engenheiros de Angola e seus parceiros têm estado a preparar. Este evento será realizado nos dias 18 e 19 de novembro do corrente ano, em local já indicado, que é o Hotel Intercontinental. Dizer também que a comissão organizadora deste 4º Congresso Internacional da Ordem dos Engenheiros de Angola tem estado a trabalhar arduamente com reuniões semanais, sim, para poder então ajustar o plano de ação, a estratégia, tudo aquilo que é importante para termos então um congresso digno da Ordem dos Engenheiros de Angola. Okay. Também, dentro daquilo que é a perspectiva, e nós podemos aqui ouvir os nossos colegas engenheiros falaram da... Sabias que eu agora quero ser engenheiro, desde que comecei a apresentar esse programa? Bom, nunca é tarde. Nunca é tarde, ainda há tempo para estudar. E agora que tocou nesse ponto e abrindo aqui engenheiro um parênteses... informático. Abrindo aqui um parênteses, Evan, nós normalmente na Ordem dos Engenheiros, nas nossas atividades, eventos e não só, todos aqueles que participam, nós nos tratamos por engenheiros. Exato. Então, aqui nessa conversa amena que temos na rádio, se nos permita também, para nós engenheiro o Ivan também Falcão. é engenheiro. Muito obrigado. Pois, então, ainda continuando o Congresso, nós temos... para além daquilo que é previsto nesse tipo de congressos, que são conferências, palestras, nós também prevemos ter mini-cursos. Mini-cursos em várias áreas da engenharia. Logo, convidamos a todos. Mesmo para quem não é engenheiro. Sim, o Congresso, na verdade, os mini-cursos são para membros e não membros. Exato. E dentro do contexto não membros, que é claro, pode não ser engenheiros, desde que seja também profissional de engenharia ou outro interessado, empresas, instituições privadas e não só, podem naturalmente participar, inscreverem-se para fazerem os mini cursos do Congresso Internacional da Ordem dos Engenheiros de Angola. Como é feita esta inscrição?
Bom, essa devem inscrição, fazer? nós temos o endereço eletrônico que podem, para fazer a inscrição, que é o www.oea, de Ordem dos Engenheiros de Angola.ao. Ou ainda podem contactar-nos através dos terminais telefônicos, que é o 933 355 454, ou ainda... Convém repetir o terminal telefónico? É o primeiro 933 355 454, ou ainda o 934 798 531. Estes são os contactos para quem pretende então fazer a inscrição. Não, para a inscrição é claro, os contactos e para de telefone, mas para mais informações. E ainda para a inscrição, nós temos o link direcionado mesmo à inscrição, que é o www.oea.ao/inscrição.php. Convém repetir este link. Esse aqui é o puro. Eu repito, sim. É o www.oea www.oea.ao inscrição. Sem acentuação, não é? É claro. Claro. Yeah. .php. Ok. Engenheiro André Batista deixou-nos aqui então subsídios relativamente ao 4º Congresso Internacional da Ordem dos Engenheiros de Angola, que acontece nos próximos dias 17 e 18? Não. 18 e 19, assim é que está correto. 18 e 19 de novembro, aqui em Luanda, no Hotel Intercontinental. E se você quiser participar, ficaram aí os contactos. Já sabem, todas as quintas-feiras vamos falar sobre este 4º Congresso Internacional da Ordem dos Engenheiros de Angola. Quinzenalmente, não é? Todas as quintas, né? De 15 em 15 dias, vamos falar sobre este congresso. Engenheiro, muito obrigado pela disponibilidade. Eu vou continuar com o tema. Este tema está muito bom. A segurança do cyberespaço de Angola. Afinal, podem vigiar em casa. Eu sentado no sofá, a câmarazita está ali, né, da Smart TV, e podem estar a ver. Exatamente. Mas o que é que eu faço para isso não acontecer? Na verdade, isso leva-nos a um outro tema que tem a ver, na verdade é um tema que já falamos, que tem a ver com a formação. Na verdade, a formação... formação de quem? Dos técnicos, nesse caso, da área de informática. É uma formação contínua, não é? Não podemos achar que, pelo facto de termos a licenciatura, sabemos parou tudo. Por aí. Exatamente. Não, mas Carlos, o Ivan se calhar está a falar do exemplo de casa. O utilizador. Não, é aí onde eu quero chegar. Por exemplo, o Ivan, não é? Não é da área. Ele quer saber como se proteger. Como se proteger. Exatamente. Bom, vamos chegar aí. Não é? Então, por exemplo, a própria Internet of Things, não é? A Internet das Coisas, é recente, não é? Então, os próprios engenheiros informáticos precisam também se atualizar e conhecer os riscos que essas novas tecnologias trazem e aprender como lidar e como se proteger contra estes novos riscos. Porque sempre que há novos sistemas, novas tecnologias, claro que surgem novos riscos, exatamente. Então, temos que saber como lidar com estes novos riscos. Agora, para um utilizador comum, bom, eu diria que é um pouco difícil se proteger, porque o que o utilizador comum podia fazer é simplesmente esperar que os desenvolvedores desses gadgets, desses devices, lançam periodicamente upgrades ou updates das suas ferramentas, e o utilizador final ele só tem que fazer a atualização dos firmwares, dos softwares destes mesmos dispositivos. Há muito pouco que um utilizador final, um consumidor, não é, possa fazer para se proteger. Por exemplo, quando tu tens um sistema de videovigilância, uma televisão smart, há muito pouco que tu possas fazer como utilizador final para se proteger desses ataques cibernéticos.
Engenheiros, algum contributo relativamente a esta minha questão ainda? Sim. Isso é basicamente o que a gente já acabou de falar. Exato. Que o essa temática, ou seja, a cibersegurança, não é um tema simplesmente dos engenheiros informáticos. E frisou bem o engenheiro, como usuário, também tem que ter uma noção básica. Pelo menos fazer uma atualização. Nós hoje temos as TVs, né, zaps fibras e tudo mais, que nós temos uma password, passa publicidade, perdão, que nós temos uma password, né? Muitas das vezes nós deixamos aquela password, aquele padrão, o usuário não sabe que se deve alterar, se não, e também aí pode haver algum ataque. Pode ser um padrão, qualquer um pode entrar, porque qualquer um sabe. Então, por isso é mesmo importante a informação, a conscientização, não só para os técnicos, mas também para os usuários. Muito bem. Eu acho, só para acrescentar também, eu acho que nós também podemos muitas vezes, né, como utilizadores finais, podemos muitas vezes pedir auxílio dos nossos filhos. Muitas vezes nós somos mais velhos. Eles já são espertos. Estão mais à frente. Estão mais à frente. Exatamente. Às vezes o pai ou a mãe não tem essa habilidade, exatamente, de ir lá e trocar a senha, por exemplo, da Wi-Fi que vem por padrão. Exatamente. Às vezes o filho consiga fazer isso. Então é só pedir, às vezes, um filho, um sobrinho, que talvez consiga fazer isso. Pois é, pedir ajuda, não ficar com vergonha. Pede mesmo, pergunta no filho. O pai não pode ter vergonha. Este é o programa Engenho e Arte, um programa que é da inteira responsabilidade da Ordem dos Engenheiros de Angola, a Ordem dos Engenheiros de Angola, que tem este lema: por uma ordem dinâmica, juntos é possível. Está quinzenalmente este programa Engenho e Arte nas antenas da Rádio Mais, 99.1 em FM. Hoje estamos a falar sobre a segurança do ciberespaço de Angola. Agora vamos olhar um bocadinho para aquilo que é a Ordem dos Engenheiros de Angola. Os 3 engenheiros já estão inscritos? Já fazem parte? Não, acho que aqui o engenheiro Carlos Dias ainda. Ai. Vai ter um ataque cibernético. Brevemente. Tem que estar deste lado, tem que estar com a ordem, né? Não, o que é que falta? Aqui, não, já estou aqui com o pessoal da ordem, exatamente. Aí vão passar mais informação do que é necessário. Ok. E então, podem já deixar aqui, os que já são, o engenheiro Paulo Menezes e a engenheira Teresa Máquina, as vantagens de se fazer parte da ordem, não é? Há N vantagens. Uma delas é estar aqui, poder partilhar conhecimento, e não só, nós temos abordado vários temas atuais, né? Várias problemáticas hoje do país, e temos apoiado muitas das vezes também. E temos muitas vantagens, se calhar, em fazer parte da ordem, alguns benefícios, até alguns descontos em alguns serviços. E dá mais credibilidade, né? E dá mais credibilidade também quando estás inscrito. Existe um cartãozinho, né? Tem um cartão, tens o número do celular. É dignificante. Engenheiro Paulo, é da mesma opinião? Sim, fazer parte da ordem. Sou da mesma opinião, sim, senhora. É um orgulho. Tem que convencer o engenheiro Carlos. Exato. Não, tenho fé que quando sair daqui vai entrar. 80% do caminho já será feito. Exato. Mas eu gostaria, Ivan, também, não é, para os nossos ouvintes ficarem minimamente enquadrados. É o seguinte, nós quando falamos de crimes cibernéticos... Voltando agora ao nosso tema. Exatamente. Nós quando falamos de crimes cibernéticos, as pessoas perguntam-se, e isso muitas das vezes perguntam, quando são assaltados, não é? À luz do dia, sabem que têm que apresentar queixa na esquadra. Exato. Então, se alguém entrar nesse exato momento no telefone do Ivan, onde é que o Ivan vai apresentar queixa? Aí está. Boa questão. Invertemos os papéis agora. Pois, exatamente. Existem entidades próprias, tanto no palco internacional como no palco nacional. Essa responsabilidade recai sobre o Serviço de Investigação Criminal, SIC, cá em Angola. Existe também no escopo nacional a APD, que é a Agência de Proteção de Dados, mas a APD cai mais no âmbito de regular como o tratamento dos dados
são feitos pelas instituições, pelas demais instituições. Ok. Por exemplo, vamos assim supor, as operadoras de telefonia, elas de alguma forma armazenam... É APD, não é? APD. Qual é a Sim, instituição? APD, exatamente. APD. Uhum. As operadoras, elas têm essa responsabilidade. Todo mundo que faz o tratamento dos dados no âmbito das tecnologias de informação, não é? Os dados virtuais ou no mundo virtual, têm que cumprir algumas normas, não é? Que já foram lançadas, não é? Cá no palco nacional. Ok. Então, agora, a nível internacional, isso também é importante, porque hoje em dia com o comércio eletrónico sem fronteiras, não é? Eu posso fazer negócio com alguém que está em Portugal ou então um serviço. Exato, por exemplo, acedemos ao Google, ao Microsoft, e se em algum momento nós sentirmos que, mesmo que sejam prestadores de serviço que nós contratemos, se em algum momento nós sentirmos que, pronto, fomos... as nossas informações não levaram o devido tratamento, não é? Os nossos dados, nós podemos também recorrer a Internet Crime Complaint Center, IC3. Pronto, vou deixar aqui um site, que é o www.ic3.gov. Essa entidade é internacional. Ela irá encaminhar, a pessoa faz a queixa, não é? Ela irá encaminhar a entidade apropriada com jurisdição sobre a matéria, seja a nível local, seja a nível nacional ou então mesmo a nível internacional. A APD, só para relembrar aqui aos nossos ouvintes, é a Agência de Proteção de Dados, não é? Exatamente. Então, é lá onde é que nos devemos dirigir, em caso de ataque? Não. Se quisermos apresentar a queixa, nós temos que nos dirigir ao Serviço de Investigação Criminal. Exato. A APD é só reguladora. Regula como é que os dados devem ser exatamente feitos. Olha, se só agora nos sintonizou, saiba que esta é a Rádio Mais 99.1 em FM. Estamos com o programa Engenho e Arte. Estamos a olhar para a segurança do ciberespaço de Angola. Falta legislar, não é? Desde que começamos aqui falta legislar, já vimos que existe em Diário da República já alguns pontos ligados a esta mesma temática, em Diário da República de 2017, não é? Mas ainda falta mais alguma coisa. Neste exato momento, o que falta é a criação de um organismo público, mesmo, que assim, normalmente os países já mais desenvolvidos em termos de cibersegurança, eles têm um CERT. Não é? CERT. Exato, é um centro de resposta mesmo aos ataques cibernéticos. Então, eles normalmente é que ficam com o escopo, não é? De ação sobre eventos do género. Eles é que dão resposta. Vamos assim supor, o Carlos falou de ataques, cyber warfare, não é? Ou guerra cibernética entre uma nação e outra. Isso também existe. Eu até poderia partilhar precisamos dessa agência. Isso existe, exato. Sim, a agência nós precisamos de ter, não é? Isso também já está na agenda do governo, mas só precisa de ser materializada, mas os trabalhos estão em curso. E então, e outro ponto que passou por aqui também e veio na voz da engenheira Teresa Máquina, que é mesmo a literacia, a educação. Tem que começar ainda de tenra idade, levar para os currículos escolares esta cadeira, que é do ciberespaço. Portanto, mas ainda assim, estamos muito atrasados em relação aqui à zona da África Austral. Em relação à África, menos do que ouvimos isso do centro ou do diretor nacional de cibersegurança do Ministério das Telecomunicações, diz que só nesse semestre, ainda este ano, Angola teve em segundo lugar dos países em termos de ataque. Daqui da zona? Daqui da zona. Sim. Eu diria que se estávamos atrasados em termos de tecnologia, em termos de legislação, em termos de proteção, era por aí. Eu com o engenheiro acabou de dizer, o que falta agora é a aplicabilidade. Aplicar. Sim, como já acabamos de dizer, né, que na parte da educação já está tudo legislado. Agora falta então este programa analítico em que consta essas disciplinas ou essas cadeias. Acabamos por, se somos os segundos, não é? Aqui na zona austral, com mais ataques,
Em primeiro está a Nigéria. Primeiro a Nigéria, Sim. África até, não é na zona austral. Primeiro a Nigéria, também a população é maior. Quer dizer que estamos muito vulneráveis. Eu acho que o nosso país, nesse momento, está numa situação muito delicada, né? Ok. Muito delicada por quê? Porque com a crise econômica que nós estamos a viver, não é? Torna-se muito mais difícil fazer investimentos sérios nessa área da cibersegurança. E agora, mais com a questão da Covid, não é? Os recursos veio atrasar mais. Exatamente, os recursos que podiam ser gastos nesse combate, por exemplo, aos cibercrimes. Não podemos falar gasto, temos que falar investir. Investimento. Não é gasto, é investimento. Obrigado. Nós decisores vamos sempre pensar que é um gasto. Obrigado pela correção. Exatamente. Os recursos que podiam ser investidos nessa área, por exemplo, estão todos a ser canalizados para o combate ao Covid. Então, estamos numa situação muito, muito vulnerável. Por exemplo, há N empresas que, por exemplo, têm problemas em fazer pagamento das suas licenças, né? Porque os equipamentos, eles têm licenças e essas licenças precisam ser pagas. Exatamente, precisam ser pagas e muitas vezes precisam ser pagas em divisas. E nós temos o problema cambial que nós temos, então já vem antes da Covid. Exato, fica muito, muito difícil para as empresas poderem sobreviver nessa conjuntura. Ivan, se me permite, eu também, porque assim, é importante, existem normas, não é? Ok, mas também é importante nós fazermos uma reflexão ou uma introspecção, não é? Para a situação atual. O Carlos falou muito bem, na situação econômica, ok? Engenheiro Máquina tocou na questão da educação, mas também é importante moralizar a própria sociedade. Ok. É importante moralizar, porque ainda semana passada nós vimos que um suposto ex-namorado pegou imagens comprometedoras da sua ex-namorada e publicou. Também é um crime. Isto é um crime. Não é? Mas eu agora gostaria de procurar entender se esses ataques às instituições públicas, principalmente, se já houve um rosto, não é? Apresentado como, olha, este criminoso foi detido. Que o crime foi cometido, mitigou-se da forma possível. O que inibe, não é? Quer dizer, ninguém é apresentado, ninguém é julgado, então está fofo. Não, mas acho que não podemos dizer isso, pois eu lembro-me de casos de perfis falsos. Também é um crime cibernético. Sim. E há muitos. Já houve detenções, né, de cidadãos, isso creio em Cabinda. Sim, e isso mesmo é o trabalho dos serviços de investigação criminal. Então está-se a trabalhar nisso. São pessoas que cometem e também são mas mesmo... Mas as pessoas que fazem isso na inocência não sabem que é crime, não é? Sim, então é preciso moralizar. Moralizar, é o que educar, eu digo. Educar a nossa sociedade. Olha o tempo este que voa e não perdoa. Mas Ivan, se me permite muito rapidamente. Eu quero dar mesmo 1 minuto a cada um. Então, vou começar pela engenheira Teresa Máquina, já que não comecei por ela no princípio, mas no fim... Igualdade de género. Igualdade de está género. aí a oportunidade. E uma vez mais peço desculpas logo. Não, nada por isso. Engenheira Teresa, igualdade um minuto então para falarmos sobre a segurança do ciberespaço de Angola nas recomendações finais. As recomendações finais vão para o grande objetivo que é da segurança do ciberespaço angolano, que é criar um ambiente seguro, um ambiente confiável, resiliente, que facilita a proteção das infraestruturas críticas em apoio ao imperativo de segurança nacional e social. Pois, embora nós aqui falamos mais da banca, mas nós temos as infraestruturas... Não falamos só da banca. Quer dizer, focamos-nos mais... O tempo é que não permite. Poderíamos chegar focamos-nos mais nisso e também pedir, né, de formas que criemos, então, a Estratégia Nacional de Cibersegurança, porque em volta disso nós precisamos de ter uma visão, uma missão e conhecemos as estratégias específicas, as estratégias políticas nesse contexto de cibersegurança. Muito bem, o minuto passou
E foi então recomendações finais da engenheira Teresa Máquina sobre este nosso tema, a segurança do ciberespaço de Angola. Engenheiro Paulo Menezes. Ok. Eu gostaria de dizer que alguns crimes cibernéticos são mais fáceis de serem analisados e serem processados pelas entidades de aplicação da lei, mas há outros que são muito mais complexos. São complexos. Então, nesse sentido, é que a Ordem dos Engenheiros de Angola pode auxiliar, porque nós vamos analisar o seguinte: que provas conseguirá um cidadão normal, não é? Se foi craqueado ou hackeado pela internet, conseguir coletar, porque é necessário coletar. Como é que ele vai coletar se ele não tiver essa informação? Como ir buscar? Como é que um advogado vai apresentar a acusação? Como é que um procurador de justiça, não é, vai conseguir analisar as provas para depois analisar, decidir se o processo avança, não é, para o juiz ou não? Como é que o próprio juiz também vai conseguir julgar se ele não tem informações, não está instruído para conseguir analisar essas provas nos casos mais complexos? É aí onde entra a Ordem dos Engenheiros de Angola. Nós temos pessoal capacitado, temos pessoal com know-how especializado e prontos a apoiar. Agora, por último, muito rapidamente, em 5 segundos, eu gostaria de deixar uma recomendação às pessoas, aos nossos ouvintes lá em casa. Parem de reencaminhar os vídeos, as imagens e os áudios sobre mensagens de bom dia, aquelas que mandam comumente no WhatsApp, por e-mail, as mensagens religiosas, aquelas que aparecem com Jesus. A oração, sim. Exato, bom dia. Não fazem com más intenções, mas parem de fazê-lo. Por quê? Porque tornam-se vulneráveis? Não, embutida naquela informação, embutido naquele vídeo, embutido naquele áudio, na imagem, tem informação maliciosa. Ok. Então, o Ivan amanhã de manhã manda para mim: bom dia, engenheiro Paulo Menezes. Eu abro no meu telefone. Já instalou? Já entrou? Já está. Pode ter, nem todos. Nem todos, mas... Pode ter. Pode ter, mas pronto, nós temos que passar essa informação. Pode ser um veículo para disseminar, então... Sim, mas hoje em dia é dos maiores veículos para começar a fazer rolar esses malwares. Outra coisa também é façam logout. Ivan, uma recomendação para si também. Faça sempre log-off das suas redes sociais, do ambiente corporativo e do seu próprio e-mail também. Mas não nesse sentido que está a pensar. É que existem muitos tipos de ataques, muitos mesmo. Se ele estiver aberto. Então, se tu tiveres, por exemplo, uma janela do browser está aberta, não é, do navegador, e de repente tu não fizeste logout do Facebook. Se tu abres agora um outro website que é mais ou menos duvidoso, que tem um link que pode comprometer, não é? Já é mesmo de um cracker, não é? Automaticamente, se tu tiveres ainda a tua sessão iniciada e clicares ali, ele consegue, ou seja, ele vai impersonificar o teu perfil. Epa. Exatamente. Então, sempre agora é fechar tudo. Logout é fechar. Sempre que tiverem que aceder a alguma coisa duvidosa, façam logout. Atenção, logout. Nós vamos fazer logout daqui a poucos minutos. Engenheiro Carlos. Bom, o meu minuto vai para a educação, não é? Tem que se fazer um investimento muito forte na educação das pessoas, porque não há nação que se faça sem pessoas. Não é? Então tem que se investir na educação. Exato. Recursos humanos para as engenharias de telecomunicação, para cortar com este mal pela raiz, porque há muita gente que de facto não utiliza da melhor maneira as redes sociais e também as tecnologias de informação. Utilizam com malícia, com outros objetivos, e aí está a prova. Tivemos aqui vários exemplos. Falamos hoje sobre a segurança do ciberespaço de Angola, no programa Engenho e Arte, um programa que tem a inteira responsabilidade da Ordem dos Engenheiros de Angola. Foram meus convidados e gostei de os conhecer, jovens angolanos, engenheiro Carlos Dias, engenheira Teresa Máquina e o engenheiro Paulo Menezes. Este é o programa Engenho e Arte. Já sabem que quinzenalmente nós estamos aqui na Rádio Mais, na frequência 99.1 em FM. Não se esqueça
Vem aí o 4º Congresso Internacional da Ordem dos Engenheiros de Angola. Será então nos dias 18 e 19 de novembro no Hotel Continental aqui em Luanda. Agradecer a presença dos 3 engenheiros, 4, também está aqui o engenheiro, eu também já me esqueci, o engenheiro André Batista também está aqui, como faz parte da equipa, não lhe contei. Agradecer a presença de todos, e estaremos juntos daqui a 15 dias, aí em casa, já sabem, programa Engenho e Arte, da Ordem dos Engenheiros de Angola, é só aqui, na Rádio Mais, quinzenalmente. Esteve a trabalhar para si com muito carinho na coordenação o engenheiro José Pedro, o engenheiro Valente Paciente. Hoje trabalhou mesmo aqui no terreno, não foi em teletrabalho. O engenheiro André Batista falou para vocês. O Ivan Falcão, que também já foi apelidado por engenheiro hoje neste programa. E o nosso engenheiro de som, Joyce Gomes. Nós voltamos daqui a 15 dias. Boa tarde. Engenho e Arte na Mais. Agora, com novo horário na sua rádio. Quinzenalmente às quintas-feiras, das 13 às 14 horas. Engenho e Arte na Rádio Mais. Um programa da Ordem dos Engenheiros de Angola. Implementação do IVA e Sistema Integrado de Gestão, certificado pela AGT. Na sua empresa, adquira já em www.afrogest.co.ao ou ligue para o 945 5566 58 ou 995 5566 58. Afrogest, a sua empresa num clique. Engenho e Arte, o programa radiofónico de engenheiros para a sociedade. Debates, informações técnicas, soluções de engenharia e muito mais. Engenho e Arte.